teve conversas dos participantes dentro da casa falando da conversa com Deus, ou seja, uma intervenção divina dentro da casa. Divina de Deus e D de dourado. Misturou os dois. 3 Ds aí, é o DDD, Divina, Deus, dourado. Ah, gente. Que foi conversas envolvendo Graciane e a Vitória. Porque elas falaram que dentro, né, não especificaram o que era dentro do confessionário, mas deixaram entender que eles conversaram com Deus, deixou entender que seria então Deus essa pessoa, essa psicóloga, alguém da produção que estava dando essas dicas sobre o jogo. A Graciane disse assim, ó, abre aspas, Deus falou para mim muito claro que tem que botar no paredão quem ainda não foi. Fecha aspas. Depois ela falou assim, abre aspas de novo, mas ela falou em pessoas que ninguém pensa, que joga lá, aqui e lá. Só tem uma pessoa que eu pensei que é unanimidade na casa, fecha aspas. Ou seja, Deus deu um recado para ela. E aí ela tem um determinado momento dessa conversa que ela aponta lá na salinha. Então a conversa com Deus, o sonho com Deus foi lá na salinha. E aí as pessoas já estão interpretando essa salinha, é o confessionário, Deus é a psicóloga, tá? Esse embate, essa polêmica de que a psicóloga teria dado uma dica para Graciane. Aí teve também uma fala da Vitória também na festa que diz assim, abre aspas, foi algo que Deus falou pra mim hoje. Deus, sabe Deus? Deus falou isso pra mim. Quando tem 3 vezes que a pessoa já errou com você é porque é um erro que é insistente, fecha aspas. E aí de novo, Deus, que a gente continua achando que é psicóloga, teria dado uma dica pra Vitória sobre a amizade dela com a Tamires. Sim, o que faz todo sentido, né? Assim, dessas 2 falas que a gente tem aí, gente, pra mim, a primeira, que foi a que a Graciane falou, eu acho ela mais problemática em relação aos questionamentos levantados em torno de uma possível manipulação, né? Porque se caso ela, a psicóloga lá, Deus, tenha dito isso mesmo, a gente tá falando, não é de uma dica, a gente tá falando de um sugestionamento. Bem direto, diga-se de passagem. Tipo, coloca no paredão se foi essa frase mesmo que não tenha sido daquele jeitinho que a Graciane falou, mas mesmo aquele tom, aquela sugestão, não, assim, direto, sabe? Faça isso. Porque o conselho que ela deu pra Vitória, eu ainda consigo ver um lado psicólogo nisso. Tipo assim, cara, já errou com você 3 vezes. Um psicólogo que eu não contrataria, inclusive. Mas eu acho que, como talvez a Vitória tenha pedido um conselho de amizade, sobre amizade. Sobre amizade. Sim, sobre as relações dela ali dentro da casa. Já errou com você 3 vezes, então bora. Quer dizer que a pessoa vai continuar errando. Foi essa frase. Agora, do outro lado da Graciane, é claramente falar do jogo. E lembra muito o que aconteceu no BBB 24, daquela fala do Boninho no confessionário com Davi, que vazou o áudio, né? Que claramente o Boninho interferiu no jogo, até mesmo para o Davi não desistir do jogo. Isso ficou muito claro. Eu tenho separado alguns tweets aqui, vou pedir para a produção colocar aqui na tela para a gente comentar, que tá assim, ó. BBB não é uma novela, é um programa de convivência sobre a vida real. Interferência externa, conselhos e dinâmicas da produção para beneficiar participantes específicos é muito injusto e desleal. Manipulação no BBB. É isso, né? Assim, até mesmo a psicóloga... É muito difícil você ter uma psicóloga lá dentro também que não vai em algum momento te manipular. Porque, tipo, psicóloga, ela mexe com o seu emocional. Então, é claro que é uma relação muito sujeita a ter alguns conselhos, né, de jogo, enfim. Mas a fala da Graciane eu acho mais grave, assim, tipo, porque é jogo totalmente. Eu vou falar uma coisa que pode ser até meio polêmica, as pessoas podem não gostar, mas assim, eu não consigo pensar num reality como um BBB que não tenha manipulação. Pelo menos assim, Renato, que acompanha há muito tempo o programa, eu sempre achei que desde sempre teve manipulação. Mas que tipo de manipulação? Vou te questionar, porque acho que a gente tem diferentes graus, assim. A gente que trabalha com comunicação, a gente sabe muito bem que, por exemplo, editar é criar um novo discurso. Sim, então, quando a gente vê uma edição, de alguma maneira, tem uma manipulação ali. Mas eu acho que a manipulação, na verdade... Você tá falando de uma manipulação mais direta mesmo. Sim, nessa conversa que desde sempre tinha um psicólogo para poder acompanhar. Não tô falando isso do Boninho. Mas uma orientação, talvez, de como as pessoas devem agir ali dentro. Sugestionando mesmo como elas devem se comportar ali dentro. Então, eu acho que eu vejo isso como manipulação porque não deixa de ser uma interferência no jogo. Porque não é só um conselho, é sugestionar mesmo o como
como que a pessoa deve se comportar, e através disso, dependendo, a pessoa pode até incorporar papéis que foram ou desejados para essas pessoas dentro do jogo, para fazer o jogo se movimentar. Eu acho que isso sempre aconteceu. Não estou falando assim, é porque manipulou em questão de resultado. Não é isso. Talvez pode até acontecer, como muita gente fala que acontece, de manipulação de resultado, mas isso eu não acredito muito. Mas, de uma certa forma, essas interferências da equipe nos recados que podem mandar para o elenco dentro do confessionário, pode sim, para mim, eu vejo isso como uma forma de manipulação, sim, que sugestiona o andamento do caso. É engraçado porque essa edição ainda tinha passado ilesa, né? Não tinha rolado. O ano passado a gente viu a internet pegando muito no pé do Boninho com essas interferências que ele fazia na casa. E esse ano tava ainda, assim, tinha passado, assim, ninguém tinha levantado essa pauta, a primeiro BO aí pro Dourado resolver. Porque claramente está repercutindo nas redes sociais, o termo manipulação no BBB está em alta nas redes, enfim, tá todo mundo falando disso. Tem até esse meme aqui, né? Deus trabalhou demais essa noite, deu muitas dicas, conselhos. Como pode a produção não se importar mais interferir no jogo dessa forma? Acabaram com o restinho de confiança que ainda tínhamos no programa de vez. Manipulação no BBB. E a imagem de como Dourado como Deus. Temos aí o BBB passando por um descrédito aí, né? Um questionamento muito grande nas redes, eu acho. A gente tem outras mais imagens também. Né? No caso, a psicóloga agora era a Boninha, agora é a Dourada. Né? Um meme que as pessoas criaram. Aí, fizeram até a comparação. Racha de rir com a galera que criou a psicóloga Dourada para justificar manipulação no BBB. Depois da psicóloga Boninha. Você não tinha visto ainda não, Jorge. Enfim, gente, é uma polêmica, né? E eu acho que a gente viu que essa edição ainda tá respondendo bem aos questionamentos que surgem. Esse é o buraco é mais embaixo. Então vamos ver se eles vão falar alguma coisa, se vão deixar a poeira baixar. É porque precisa se dar uma satisfação também em relação a isso, eu acho. A gente tem um comentário aqui na nossa live da Bruna Carmona falando: concordo com o Renato, sempre teve algum nível de manipulação, mas acho que rola um roteiro a seguir dentro da casa e nem assim o elenco está entregando. No caso desse elenco, eu acho que eles não conseguem interpretar mesmo. Então, péssimos atores. Se tiver um roteiro entregue para eles, né, ou predestinado para eles, quem você vai ser nessa historinha, eles não conseguiram entregar.